Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma live aí para o nosso canal. Eu estou sendo abençoado com essa palavra, eu gostaria de compartilhar ela também com você e que você possa estar compartilhando com outras pessoas aqueles contatos que você tem aí no seu WhatsApp, no seu Instagram. Compartilhe essa live, abençoa as pessoas, porque o meu objetivo é estar abençoando as pessoas. Eu abri esse canal único e exclusivamente para isto, para estar semeando a palavra de Deus. Diz a palavra que a seara é grande e poucos são os que semeiam. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser semeada a tempo e fora do tempo. E que esse seja o meu tempo e seja o seu tempo de estar semeando essa palavra. Porque se você compartilhar essa live, você também estará semeando, amém? Que você possa aí compartilhar também, fazer os comentários, através dos comentários que você fizer aí, você vai me ajudar a estar melhorando, porque eu quero ler todos os comentários, amém? E a palavra que eu gostaria de estar comentando hoje com vocês, estar compartilhando, é sobre a parábola do bom samaritano. Graças a Deus que entre nós ainda existe muitos samaritanos, mas também existem muitos jovens ricos. E no começo da parábola diz que foi um jovem que foi até o Senhor Jesus e ele perguntou, lançou uma pergunta: o que eu farei para poder herdar a vida eterna? E Jesus, abrindo a tua boca, a boca do Senhor Jesus, através dos lábios sacrossantos de Jesus, ele disse ao jovem palavras tais que aquele jovem já praticava. Jesus conhece o nosso coração, ele sabe o nosso entendimento. E Jesus então dirigiu a ele aquelas palavras, porque o jovem praticava. O jovem era um praticante da lei e ele conhecia. E aquilo que Jesus disse a ele, que está escrito na palavra, é Lucas capítulo 10, e o versículo 27. Então respondendo disse, isso aí o Senhor Jesus dizendo a ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E o jovem então disse: Senhor, eu faço tudo isto. Às vezes nós fazemos até sacrifícios para obedecer à lei, para obedecer à palavra, mas vamos continuar aprofundando nessa mensagem. Ela vai trazer um entendimento para nós, o que nós precisamos fazer um pouco a mais para herdar a vida eterna. Eu disse que entre nós existe muitos bons samaritanos e existem também jovens ricos. E o que Jesus continuou então com a sua conversa com aquele jovem? Então ele diz o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certos sacerdotes e, vendo-o, passaram de largo. E de igual modo também um levita,
chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhes: cuida dele, cuida dele, e tudo que demais gastardes, eu pagarei quando voltar. Que Deus nos dê entendimento para estarmos falando sobre esta palavra, o papel do bom samaritano. Primeiro passaram ali os religiosos. Quem sabe passou ali pastor, ancião, padre, missionários, bispos. Só que eles viram aquele homem ali caído, ferido, mas eles não se compadeceram daquele moço. Simplesmente eles seguiram a viagem. E aí, de repente, passou ali uma outra classe de pessoa, os levitas, que são os cantores, aqueles que hoje ganham muito dinheiro para levar a música gospel para multidões. Tem cantores aí que para cantar uma igreja tem que ganhar uma boa soma de dinheiro, senão eles não vão. Mas de repente ia passando ali um samaritano. Samaritano é aqueles que foram massacrados pelos hebreus, que não podiam entrar no templo para orar, como aquela samaritana que encontrou com Jesus ali naquele poço, aonde Jesus chegou lá e pediu a ela, dá de beber, e ela disse logo para ele: como tu, sendo judeu, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana? Você não sabe que judeu e samaritano não se dão? Como assim? Não comem junto, não sentam junto? Então existia ali uma rixa sobre os samaritanos. Como assim? Nós, os religiosos, nós estamos com Deus, nós temos Deus, nós somos cidadãos do céu, mas a hora que estava ali aquele moço caído, que foi maltratado por aqueles ladrões, e ele estava ali entre a vida e a morte, só que não olharam para ele. De repente, passando o bom samaritano, ao ver aquele homem ferido, o que ele fez? Foi até lá para observar, para ver o que realmente teria acontecido com aquele homem. Pegou o vinho, lavou aquelas feridas, porque eles usavam o vinho como antisséptico, passou óleo nas feridas para cicatrizar aquelas feridas, porque o óleo agia como cicatrizante, e fez mais ainda. Ele pegou aquele moço e levou até uma estalagem, pediu para que aquele povo ali cuidasse daquele ferido, e ainda disse o seguinte: quando eu voltar, se vocês tiverem investido, gastado mais do que esse que eu estou deixando com vocês, eu pagarei. É uma palavra para a nossa vida, para nós refletirmos como que nós estamos andando, como é que está sendo o nosso relacionamento para com o próximo.
Como é que está sendo a nossa vida, o nosso conviver com os nossos irmãos e mesmo para aqueles que ainda são apenas criaturas de Deus, porque vai ser um assunto para uma outra live. Quem são as criaturas de Deus e quem são os filhos de Deus? Porque a Bíblia deixa claramente quem são os filhos e quem são as criaturas. Aquele que foi maltratado, aquele que foi retirado, saqueado o que ele estava levando, porque os ladrões deixou ele ferido e acabou por levar os seus bens, certamente dinheiro, alguma coisa, algum objeto de valor, mas ele foi cuidado por aquele samaritano, o bom samaritano. E ele ainda disse: quando eu voltar, eu pago o resto. E Jesus, com certeza, está falando dele mesmo. Jesus está falando dele mesmo, do próprio Jesus, para mim e para você. Eu estava caído, saqueado. Eu não sei se você se sente assim, ou se um dia você também esteve nessa situação. Levaram tudo, porque o diabo vem roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus veio para que tenhas vida e vida com abundância. Um dia eu estava assim. E muitos religiosos viravam a cara para não me saudar. Como assim? Eu não te conheço, você está sujo. Você não pertence mais à minha comunidade. Você foi jogado para fora, agora você é um lixo. E eu, quando acontecia isso, eu me sentia ainda mais um lixo, sendo abandonado. Porque hoje, muitos religiosos fazem isto. Enquanto você está lá na igreja, enquanto você está cantando, enquanto você está lá junto com a comunidade, mesmo que você esteja mentindo, mesmo que você esteja enganando, mas o importante é a sua presença física lá no meio deles. Mas se um dia você sair de lá, você é excluído daquela comunidade, você não é bem visto, você não é aceito. E Jesus estava ali colocando no lugar daquele bom samaritano, porque os religiosos o rejeitaram, deixaram ele ali naquela situação, não quis tomar conhecimento do que estava acontecendo ali. Mas o bom samaritano é Jesus. Ele pegou aquele moço nos braços para colocar em cima do cavalo na sua carruagem, porque aquele moço estava ali desfalecido. Ele carregou aquele moço até numa estalagem. Eu não sei, espiritualmente falando, qual é essa estalagem. Eu sei que da sua igreja ele saiu, da sua comunidade cristã ele saiu. E foi rejeitado por você, foi estourado por Satanás, foi destruído, estava ali ferido, machucado, mas alguém passou ali e tentou curar aquelas feridas. O óleo é o Espírito Santo. O vinho é o sangue de Jesus. Aquele ferido, ele saiu dali, daquele leito da enfermidade, pelo sangue de Jesus. Foi passado vinho, o antisséptico,
aquele sangue que dá vida foi passado nas feridas, lavou as feridas daquele moço. O óleo foi o Espírito Santo que foi derramado sobre ele. E ele foi levado para uma comunidade, ele não foi levado mais para a tua igreja porque você chutou ele de lá. Você expulsou ele de lá porque ele estava doente, ele adoeceu. O cachorrinho da tua casa, quando fica doente, você leva para o veterinário. O seu filho, quando está doente, você leva para o médico, para o hospital. Mas o doente da tua igreja, você coloca ele para ser provado. Tira ele da comunhão e mata ele. Suspende ele da Santa Ceia. Eu nunca encontrei aqui, aqui dentro, eu tenho lido muito aqui. Só que eu nunca encontrei em um lugar aonde que diz que suspende a comunhão do irmão, proíbe ele de tomar a Santa Ceia. Eu encontrei escrito o seguinte: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e aí então come desse pão e bebe desse cálice. Porque aquele que não discerne, não consegue discernir o corpo e o sangue de Jesus, come e bebe para a sua própria condenação, e por isso há entre vós fracos e doentes e muitos que dormem. Fracos na fé, doentes na fé, e muitos que dormem até porque já morreram. Mas você não ensina isto. Você só manda, levanta quem está preparado para comer o pão e beber o cálice. Você que está acusado, a igreja tirou de você esse direito. Você vai ter que consertar, você vai ter que pagar essa penalidade. A hora que você cumprir o castigo que nós colocamos sobre você, você pode voltar. Ainda tem mais uma. Tem ministério por aí que diz que se o cara morrer enquanto ele foi suspenso de tomar a ceia, ele não vai para o céu. Eu não quero aprofundar nesse assunto, vai ser uma outra live. Mas aquele moço, ele foi ferido. Mas o bom samaritano, Jesus é o bom samaritano. Era Jesus que foi ali, foi o Senhor Jesus que foi lá, pegou aquele moço nos braços, passou do seu sangue nas feridas, colocou também nele o Espírito Santo e levou ele numa comunidade e falou: cuida dele. Jesus está falando para você, para a sua comunidade. Cuida dos feridos. Cuida daqueles que foram assaltados, cuida daqueles que foram roubados, cuida daqueles que estão doentes, vai lá, pega os drogados, os que estão na Cracolândia, os pés inchados, vai lá, traze e cuida dele, porque eu já te libertei. Eu já te dei os denários, você já tem, mas cuida direitinho dele, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou te compensar pelo que você está fazendo ou pelo que você vai fazer por ele. Toma essa palavra para você, porque primeiro eu recebi ela. Ela falou primeiro comigo, para depois falar para você.
Eu não sou pastor, não sou missionário. Eu sou um crente de banco. Mas eu abri esse canal, passei mais de ano, fazia áudios e postava para as pessoas, amigos cristãos no WhatsApp. E Deus me deu graça e eu abri esse canal. Aqui é tudo improvisado, mas um dia eu vou ter um estúdio onde eu posso estar, ou poderei estar, ministrando a palavra de Deus para você ministrar para outras pessoas. Mas toma essa palavra para você, vai atrás das ovelhas perdidas, aquelas que vocês mesmos jogaram fora, jogaram para fora da igreja. A Bíblia diz que não tem pecado que o Senhor não perdoa, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que Deus está mandando eu e você fazer é sermos como o bom samaritano, a buscar aquele perdido, ferido, aquele que foi maltratado, está caído. Cuida dele. Um dia eu tirei um jovem das drogas, cuidei dele por muito tempo. Quando ele já estava curado, ele estava comigo, mas a mãe dele estava mais ou menos 2.200 quilômetros de distância. E ela falou comigo no telefone: leva meu filho para a igreja. E eu sabia que ele não ia adaptar na minha igreja por causa do sistema, a maneira do culto. E eu falei com o líder dele, falei: olha, a mãe desse moço pediu para eu levar ele para a igreja. Não falou se era a igreja que eu congrego, ela não falou placa de igreja, só falou para levar para a igreja. E eu chamei aquele moço no meu consultório, que era o líder daquela comunidade, era o ancião daquela igreja. E eu falei para ele, falei: ó, leva esse rapaz, ajuda ele, leva ele para congregar com vocês, porque ele não vai adaptar congregando comigo. Ele falou para mim: olha, você leva ele para a tua igreja. Na minha igreja ele não fica nem no banco dos pecadores, porque esse aí está morto. Falei: rapaz, eu não acredito que eu estou ouvindo isso da tua boca. E a parábola do bom samaritano? Ele falou: não, aquele ali estava caído com dor de barriga porque tinha tomado ervas, comido ervas. Agora esse aí está morto, leva ele para a tua igreja. Isso acontece no meio dos cristãos, daqueles que se dizem crente. Nós precisamos tomar cuidado, porque com a mesma medida que medimos, também seremos medidos. Está escrito na palavra: importa que todos nós, um dia, compareceremos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados segundo o bem ou mal que nós tivéssemos ou tivermos praticado aqui no corpo. Vai buscar o ferido, cuida dele. O Senhor Jesus está voltando, e quando ele voltar, ele vai te recompensar pelo bem que você fez por aquele irmão, aquela irmãzinha, que só porque ela cortou o cabelo, só porque ela usou batom, só porque ela colocou esmaltes nas unhas e você expulsou ela da tua igreja, só porque ela usou calça comprida, você tirou ela da comunhão.
Você não tem essa autoridade, não está na palavra de Deus aqui, ó. Não tem escrito isso aqui. Eu que tenho que me examinar se eu estou apto ou não. Se eu posso ou não tomar a Santa Ceia. Cabe a você ensinar. Quem examina sou eu. Cumpre o que está escrito na palavra. Deus te abençoe, Deus te guarda. Não era a minha intenção chegar até onde eu cheguei, mas eu creio que o Espírito Santo me levou até aqui para trazer para você essa palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu quero estar lá no céu. Eu estou trabalhando, caminhando, me esforçando para chegar lá. E eu quero poder abraçar com você lá nos céus, para juntos louvarmos o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. E nós, assim como os anjos, vamos estar lá para louvar o Senhor eternamente. Amém, meu querido? Deus te abençoe, compartilhe essa live. Eu sei que às vezes você não gostaria de ouvir tudo que saiu da minha boca, mas tenha paciência comigo, ora por mim, me abençoa, e que o Senhor Jesus seja conosco, não só aqui, mas Ele já nos comprou para estarmos com Ele lá na glória, amém? Deus abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém e amém.